Reis, capítulo 8. Então juntou Salomão os anciãos de Israel, e a todos os chefes das tribos, e aos príncipes das famílias dos filhos de Israel, ao rei Salomão em Jerusalém para trazer a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E se juntaram ao rei Salomão todos os homens de Israel no mês de Etanim, que é o mês 7º, no dia solene. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca. E levaram a arca do Senhor, e o tabernáculo do testemunho, e todos os vasos sagrados que estavam no tabernáculo, os quais levavam os sacerdotes e levitas. E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel que a ele se havia juntado, estavam com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que pela abundância não se podiam contar nem numerar. E os sacerdotes puseram a arca do pacto do Senhor em seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins tinham estendidas as asas sobre o lugar da arca, e assim cobriam os querubins a arca e suas varas por em cima. E fizeram sair as varas, de maneira que as extremidades das varas podiam ser vistas desde o santuário diante do compartimento interno, mas não se viam desde fora, e assim ficaram até hoje. Na arca nenhuma coisa havia mais das 2 tábuas de pedra que havia ali posto Moisés em Horebe, de onde o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. E quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não puderam estar para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que ele habitaria na escuridão. Eu edifiquei casa por morada para ti, assento em que tu habites para sempre. E virando o rei seu rosto, abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou de sua boca a Davi meu pai, e com sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia que tirei meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade de todas as tribos de Israel para edificar casa na qual estivesse meu nome, ainda que escolhi a Davi para que presidisse em meu povo Israel. E Davi meu pai teve no coração edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi meu pai: Quanto a haver tu tido no coração edificar casa a meu nome, bem fizeste em ter tal vontade, porém tu não edificarás a casa, mas sim teu filho que sairá de teus lombos, ele edificará a casa a meu nome. E o Senhor verificou sua palavra que havia dito, que me levantei eu em lugar de Davi meu pai, e sentei-me no trono de Israel, como o Senhor havia dito, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela lugar para a arca, na qual está o pacto do Senhor, que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Logo Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos para os céus, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem acima nos céus nem abaixo na terra, que guardas o pacto e a misericórdia aos teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseste, pois com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como hoje se sucede. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que os teus descendentes guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Portanto agora, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, haveria Deus de habitar na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Contudo, volta-te à oração do teu servo, e à sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Que teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: Meu nome estará ali, e que ouças a oração que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a oração do teu servo, e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar, também tu ouve no lugar da tua habitação nos céus, que ouças e perdões. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuserem um juramento de maldição, e o juramento de maldição vier diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus, age, e julga teus servos, condenando ao culpado, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e inocentando ao justo,
para dar-lhe conforme a sua justiça. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por haver pecado contra ti, e a ti se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traze-os de volta à terra que deste aos seus pais. Quando os céus se fecharem, e não chover, por terem pecado contra ti, e orarem voltados a este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem do pecado deles, quando tu os afligires, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e dá chuva na tua terra que deste ao teu povo por herança. Quando nesta terra houver fome, ou pestilência, ou ferrugem, ou mofo, ou gafanhoto, ou pulgão, quando seu inimigo tiverem cercados na terra de suas cidades, qualquer praga ou doença, toda oração e toda súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo Israel fizer, quando qualquer um reconhecer a ferida de seu coração, e estender suas mãos para esta casa, ouve tu nos céus, o lugar de tua habitação, e perdoa, age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, cujo coração tu conheces. Porque somente tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também o estrangeiro, que não for do teu povo Israel, vier de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão forte, e do teu braço estendido, e vier orar voltado a esta casa, ouve tu nos céus, o lugar da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e saibam que o teu nome é invocado sobre esta casa que eu edifiquei. Quando o teu povo sair em batalha contra o seu inimigo, pelo caminho que os enviares, e orarem ao Senhor, voltados à cidade que tu escolheste, e a esta casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve, então, nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, porque ninguém há que não peque, e tirares contra eles, e os entregares ao inimigo, para que os prendam e os levem à terra do inimigo, esteja longe ou próxima, e na terra onde forem levados cativos eles caírem em si, e se converterem, e te suplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo, pecamos, praticamos perversidade, cometemos maldade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti. Voltados à sua terra, que deste a seus pais, a cidade que tu escolheste e a casa que edifiquei ao teu nome, tu ouvirás nos céus, na habitação de tua morada, sua oração e sua súplica, e lhes farás direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, e todas suas transgressões com que se houverem rebelado contra ti, e concede-lhes misericórdia da parte dos que os têm cativos, para que tenham compaixão deles. Porque eles são o teu povo e a tua propriedade, que tiraste do Egito, do meio do forno de ferro. Que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo pelo qual clamarem a ti. Pois tu os separaste de todos os povos da terra para que fossem propriedade tua, como disseste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste os nossos antepassados do Egito, ó Senhor Deus. E sucedeu que, quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas aos céus, levantou-se de diante do altar do Senhor, pôs-se de pé, e abençoou a toda a congregação de Israel, dizendo em alta voz, Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, conforme a tudo que disse, nenhuma palavra falhou de todas as suas boas promessas que falou por meio de seu servo Moisés. Seja conosco, Senhor, nosso Deus, como foi com nossos antepassados, que Ele não nos desampare, nem nos deixe, mas incline os nossos corações a Ele, para que andemos em todos os seus caminhos, e guardemos os seus mandamentos, seus estatutos e suas ordenanças, os quais Ele prescreveu aos nossos antepassados. E que estas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam próximas do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele proteja a causa de seu servo, e a causa de seu povo Israel, cada coisa em seu dia, a fim de que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro. Seja, pois, o vosso coração íntegro com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos, como hoje. Então o rei, e todo Israel com ele, ofereceram sacrifícios diante do Senhor.
E Salomão sacrificou por sacrifícios pacíficos, os quais ofereceu ao Senhor 22.000 bois, e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel dedicaram a casa do Senhor. Naquele mesmo dia o rei consagrou o meio do pátio que ficava diante da casa do Senhor, porque ali ofereceu os holocaustos e as ofertas de cereais, e a gordura das ofertas pacíficas. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para caber nele os holocaustos, as ofertas de cereais, e a gordura das ofertas pacíficas. Naquele tempo Salomão celebrou a festa, e com ele todo Israel, uma grande congregação, vinda desde como Lebo-Amate até o rio do Egito, perante o Senhor, nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, isto é, por 14 dias. E no 8º dia despediu ao povo, e eles, bendizendo ao rei, foram-se às suas moradas alegres e jubilosos de coração por todo o bem que o Senhor havia feito ao seu servo Davi, e ao seu povo Israel.